A relação corpo e mente, né, sobre a questão de adoecimento. Vamos lá. Quando a gente adoece, a gente vê a doença como algo muito ruim. É um mal. É assim que a gente vê. Nossa, porque eu tô adoecendo, eu quero retirar, excluir da minha vida, porque isso a gente vê como uma punição, muitas vezes. E, na verdade, a doença, ela só é um sintoma de algo que emocionalmente ou psiquicamente não está tão bem assim, né. Então isso quer dizer que algo dentro de você está em conflito e isso está gerando efeitos, físicos que, ou seja, está já causando sintomas, que a gente assim denomina, né. Então, vamos lá, se você tem conflitos relacionados a questões do feminino, por exemplo, aonde que é feminino em você, mulher? Vou falar aqui no caso da mulher. Hã, mamas, útero, que é o sistema reprodutor, vamos assim dizer. E aí a gente também pode trazer, órgãos, porque todos os órgãos eles estão, né, porque são sistemas, né, então eles estão coligados aqui, tá. Mas questões do feminino e conflitos em relação a isso vão, preferencialmente estar nessas áreas, vamos falar assim, né. Então câncer de mama, câncer de ovário, né, o útero policístico, né, dor, hã, que é a dismenorreia, né, as cólicas menstruais, e assim vai, né. Isso são questões mal resolvidas e que a gente pode ligar o que que poderia ser do feminino aqui. Tanto uma relação de mãe e filha, pode ser uma relação de pai e filha. Isso vai afetar, questões sexuais, né. Então a mama pode ser também uma questão, por que eu falo de mãe e filha? Por quê? Porque mamas tem a ver com a nutrição e tem a ver aí com o início aí do materno. Então como que foi essa primeira infância, né, dessa menina, dessa criança, em relação à mãe, por exemplo, tá. Como essa mãe, ela se ela pôde amamentar ou não, se essa mãe, ela projeta muitas coisas nessa filha, né, projeta no sentido assim, sabe aquela mãe que sonhava em tantas coisas e não pôde, e ela força a criança a fazer coisas que ela não conseguiu, né. Eu sei que toda mãe ela sonha com isso, mas acaba sendo altamente estressante para a menina, ela corresponder a esses ideais maternos, né. Então, é como se ela começasse a desenvolver realmente, assim, eh, questões aqui na mama, né. Para quê? Porque ela não conse ela se sente, frustrada porque não consegue corresponder a esses desejos e vontades maternos, por exemplo. Um dos exemplos, tô só, né, não que seja necessariamente, porque a gente precisa fazer investigação caso a caso aqui, mas só estou dando um exemplo de conflito, eventualmente.
E isso começa a criar um conflito interno em que essa filha ela não consegue hã, fazer essa corresponder a essas exigências maternas, então ela se sente fracassada, frustrada, e isso, de uma certa forma, começa a criar alguma questão de uma disfunção aí na mama, de repente, ou no útero, ou no ovário, né. Por quê? Porque ela é um fracasso diante dessa mãe. Então quem é ela para gerar um filho? Hum? Porque ela mesma é uma filha má para essa mãe. Olha só, é isso que psicamente pode estar acontecendo. Então, eu não mereço engravidar. Hum? Isso aqui são casos que eu pego, né, mas tem que ir fundo para entender esse tipo de coisa, né. Então só dando, assim, um exemplo aqui de como que psicamente esses conflitos podem afetar o corpo, por exemplo, aqui eu dei um exemplo aqui do feminino.